O Santos não terá o futebol de Guilherme em 2026. O jogador já se despediu dos seus companheiros, saiu de férias rumo aos Estados Unidos e por lá pretende ficar, tem proposta do MLS. E ao que tudo indica, já deve ter chegado até num acordo com a própria diretoria para não ficar durante o ano. Eu gostaria de agradecer ao Guilherme. Esse vídeo é um agradecimento ao Guilherme. Não porque eu ache que o Guilherme representa aquilo que o Santista se reconhece. O Santos ele é tão grande que muitas vezes ele não é capaz de reconhecer outros tipos de grandezas, né? O Santos, naquela posição específica da ponta esquerda, que é onde o Guilherme atua predominantemente, o Santos teve seus maiores craques, exceção ao Pelé, que era mais um ponta de lança. O Santos teve Pepe, o Santos teve Robinho, o Santos teve Neymar. O Santos teve gênios atuando por ali e por muito tempo era a posição que o Santista colocava a maior expectativa. Pô, o time não é tão bom, mas tem um ponto esquerda que resolve. O Santos por muitos anos foi isso. E essa pressão dessa posição recaiu sobre os ombros de um jogador que tecnicamente jamais vai conseguir suprir essa lacuna. Tecnicamente jamais vai conseguir se equiparar aos grandes nomes do Santos. Mas ele deu tudo que ele tinha, ele teve seus erros, ele falhou em momentos importantes, mas ele nunca se eximiu. O que aconteceu com o Guilherme esse ano de 2025 foi uma das maiores injustiças que eu já vi um jogador sofrer na história do Santos Futebol Clube. Assim, eu acompanho o Santos de verdade mesmo, assim, de viver a minha vida em função de acompanhar o Santos desde 98. Antes, 95 eu lembro muito bem e tudo mais, mas assim, foi em 98, aos meus 10 anos, que eu que o Santos virou o centro da minha vida. E que, por conta disso, eu mudei até a minha carreira, meu trabalho, em função dessa paixão. E de 98 para cá eu já vi jogadores serem injustiçados, jogadores vencedores, jogadores derrotados, não importa, mas eu já vi. Porque nenhuma torcida ela é 100% justa com ninguém. Mas eu nunca vi um jogador tão injustiçado como o Guilherme foi nesse ano de 2025. Uma das torcidas organizadas do Santos invadirem o CT desse ano e apavorarem o Guilherme de uma maneira absolutamente absurda, ameaçando o jogador para quem quisesse ver, com a anuência do clube que já sabia do encontro, o presidente lá não estava, o filho do presidente lá não estava só um aspone da presidência, estava lá, e que não olharam na cara dele. Não olharam na cara dele. Foram direto em quem? No Guilherme. Um jogador que ganhou um salário absolutamente condizente com o que ele significa hoje no Santos Futebol Clube. Muito longe de ser um dos maiores salários do elenco. Um jogador que, naquele momento, tinha resolvido alguns jogos importantíssimos para o Santos. Pontos esses que fizeram com que o Santos não só deixasse a zona do rebaixamento, mas que conseguisse a classificação para a Sul-Americana, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas campeonato de pontos corridos, os primeiros 3 pontos das 3 primeiras rodadas valem os mesmos das últimas 3. E o Santos vence um jogo contra o Vitória fora de casa, de rival direto, com o gol do Guilherme de cabeça. O Santos vence o Fortaleza, rival direto que caiu, poderia ter sido o Santos, e ele fez um importante gol naquele dia. Importantíssimo gol aquele dia. Deu uma assistência e fez o gol na virada do Santos sobre o Cruzeiro, um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro no Mineirão, em pleno Mineirão. Participou daquela virada e mesmo assim foi ameaçado por torcedores, e eu soube que recebeu mensagens nas redes sociais, inclusive com ameaças à sua família, de uma maneira canalha e cretina de quem assim o fez, e criminosa.
E ele não só não se escondeu, ele sim teve uma época de repensar se ele realmente deveria ficar ou não, mas engoliu o choro, foi. Com a chegada do Vojvoda colocou confiança nele. Ele viveu uma má fase depois disso, porque precisou de bastante tempo para se recuperar psicologicamente de tudo isso. Mas foi, para mim, o jogador do Santos mais importante nos últimos 4 jogos. O senhor Guilherme, nos últimos 4 jogos do Santos, desde o empate contra o Internacional, lembremos que o Guilherme estava no banco nesse dia e o Guilherme entra no segundo tempo, num jogo horroroso do Santos, um dos piores, se não o pior jogo pelo comando do Vojvoda, não fazendo nada, sendo amassado pelo Internacional. O Guilherme entrou e deu uma assistência brilhante para um gol brilhante do Barreal, que foi o gol salvador. A primeira assistência daquele dia foi dele. Depois ele deu a primeira assistência para o gol do Neymar contra o Sport. Depois ele deu a primeira assistência para o primeiro gol do Neymar contra o Juventude. E ontem, contra o Cruzeiro, ele deu mais 2 assistências. O Guilherme terminou o campeonato... Terminou o campeonato? Não. O Guilherme terminou essas 4 rodadas com 5 assistências. O Neymar, eu tenho essa dúvida. Eu acho que ele é, em atividade, no mundo, o segundo maior assistente em atividade, só atrás do Messi. Talvez do Cristiano. Talvez, que o forte do Cristiano é gol. Mas o Neymar é um dos maiores assistentes do mundo. Se não tá no top 3, tá no top 5 fácil, mas eu acho que tá. No top 3, se não for o segundo. O Neymar terminou o campeonato com 2 assistências. O Guilherme só nesses 4 jogos deu 5. Então, obrigado, Guilherme. Você ajudou demais a salvar o Santos. O Neymar ajudou demais com os gols que fez. O Neymar ajudou muito nos jogos contra o Sport e contra o Juventude. Mas você foi o cara mais consistente desse time. Você e o senhor William Arão, que mudaram. O William Arão, ele deu uma sustância defensiva para o Santos a partir do momento que ele foi colocado como titular, como primeiro volante, que foi possível fazer com que os jogadores de frente pudessem ter atuações melhores. O Santos passou a ser um time mais equilibrado, mais sólido, com a chegada do Arão. Se o Santos não contrata o Arão, o Santos estava na Série B. Os números mostram, o Arão tem um melhor aproveitamento do Santos no Campeonato Brasileiro com os 13 jogos. O melhor aproveitamento do Santos é com o Arão. O aproveitamento do Neymar sem o Arão é de rebaixado. Então, e claro, a gente não pode deixar de citar Gabriel Brazão, cuja importância foi absurda. E eu espero que essa diretoria não se seduza por alguns milhões de euros e pense no quanto vale o Santos ter um goleiraço por mais 10, 15 anos. Vale muito mais do que 15 milhões de euros você encontrar um goleiro dessa categoria para poder chamar de seu ídolo e para poder ser ídolo de gerações atuais e futuras. Alguém que quer ficar, do que você simplesmente pegar um punhado de grana que não vai fazer falta nenhuma para o Flamengo e achar que isso vai salvar a vida do Santos. Vai salvar a pele de alguns ali dentro, mas o Santos continua. E o Flamengo fortalecido e o Santos enfraquecido. Mas o meu destaque nesse vídeo é para o Guilherme, que é o primeiro que deixa o Santos. Eu acho que vai ser bom para todo mundo. O Guilherme fez uma excelente reta final, mas eu acho que ele entendeu e ele está saindo, primeiro que pela porta da frente, e não pela porta dos fundos, diferente de muitos. Topou vir para o Santos na Série B quando jogava a Série A. Tinha propostas de Série A e topou vir para o Santos para a Série B, quando inclusive muitos que estavam no Santos se recusaram a jogar. Vocês não lembram do Soteldo? Série B eu não jogo, vou para o Grêmio. Vocês não lembram disso? Ele tinha jogado, estava em alta no mercado, tinha jogado muito bem pelo Fortaleza e topou o desafio de jogar no Santos e foi ao lado para mim, de Escobar e Gil, e o Juliano também teve uma boa participação numericamente falando, foram os principais jogadores do Santos na Série B. Esse ano ele foi o artilheiro do Campeonato Paulista do Santos. Foi o artilheiro, o melhor jogador do Santos no Campeonato Paulista esse ano foi o Guilherme. E de novo, na reta final, quando mais se precisou dele, foram 4 assistências, 5 assistências nos últimos 4 jogos, na hora da onça beber água. Então, Guilherme, o fato de você ter topado vir para o time, pegar o time no pior momento da sua história e ter entregado, ter ajudado a subir esse time com números,
Você foi o melhor jogador do primeiro turno daquela Série B. No segundo turno, seu futebol caiu. Mas você foi o melhor jogador da Série B no primeiro turno. Ajudou demais o Santos a subir. Você depois foi alvo de massacres da torcida, de parte da torcida, de torcedor organizado. Sofreu ameaças criminosas para sua família e você esteve ali. Nunca se absteve, sempre esteve à disposição. E à disposição de verdade, porque tem muito jogador que entra em campo para inglês ver, você se matou. Se você não entregou na técnica, você entregou na vontade, na raça, marcando lateral, aos 45 do segundo tempo, se dedicando e nunca negociando o seu fôlego em prol do Santos Futebol Clube para ganhar um salário 3 vezes maior do que um jogador que foi contratado para vestir a camisa 9 do Santos e que tem 2 gols no campeonato de pênalti. Uma barca velha e furada. E que nenhum torcedor foi cobrar. Nenhum torcedor foi xingar, e não tem que xingar e ameaçar, mas foram em você. Por quê, mano? Eu nunca vou saber explicar. Talvez a maldição dessa posição, que é uma posição pro santista, pro torcedor do Santos, é uma posição que tem de fato uma cobrança maior por todo mundo que já jogou ali. Só que você não tem culpa disso, cara. Você não tem culpa disso. Então, assim, eu não posso falar pelo torcedor, eu não falo pelo torcedor, eu não ouso falar pelo torcedor, porque a torcida é plural, ela pensa sobre vários assuntos de maneira diferente e tem que ser assim, todas as torcidas são. Eu tô aqui para falar o que eu penso e o meu pensamento enquanto torcedor do Santos é só de agradecimento com relação a tudo que você fez por essa instituição durante 2 anos aqui você esteve. Você sai pela porta da frente, você sai como um jogador que se não vai se tornar ídolo, não vai, você sai como um jogador respeitado. Um jogador que pode visitar o CT a hora que você quiser. Um jogador que pode visitar a Vila Belmiro de cabeça erguida a hora que você quiser. E eu acho que essa história é rompida para os dois na melhor maneira. O Santos precisa de um ponta esquerda que tenha mais a ver com a sua história, um ponta esquerda que possa cair nas graças do torcedor, que é uma posição nobre. O Santos, essa é a missão e vai ser duríssima. Não pense que, embora eu seja favorável a esse rompimento das partes, não pense que é porque eu seja favorável que eu acho que vai ser fácil substituir o Guilherme, porque, cara, sim, o Santos não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E jogadores da base que atuam nessa posição, em tese, não ainda estão prontos. Caso do Matheus Xavier, por exemplo. Então o Santos vai ter um desafio muito grande para te substituir. Talvez parte dos torcedores que vão estar aqui certamente nos comentários falando que eu tô louco, porque são os mal agradecidos do cacete. Talvez eles serão os mesmos que ano que vem, quando o Santos trouxer, porque eu não confio muito nessa gente que tá aí. Quando o Santos trouxer um cara, de repente, pior que você, vai falar, puta, tô com saudade do Guilherme. Pelo menos ele se entregava, pelo menos ele marcava. Olha o tanto de gol que a gente tá tomando pelo lado. Vão sentir saudade, mano. Porque o tempo é implacável. Os caras falam, mas os caras vão sentir. Eu espero que não sinta. De fato, eu espero que o Santos tenha um jogador melhor que você. Que tenha números melhores, que tenha uma habilidade melhor, que se comunique melhor com o setor da frente, etc. Mas você deu o que você tinha. Você deu tudo o que você tinha. Então, diante dessa notícia, do rompimento dessa relação, só posso desejar sorte para você daqui agora em diante no seu trabalho. Eu vou torcer por você onde quer que você esteja, com exceção a rivais. Vai para os Estados Unidos, vai viver em um outro país, uma outra cultura, jogar um futebol de um nível mais baixo, vai se valorizar, vai ter paz com a sua família para deixar de ser ameaçado por gente indigente. Vai fazer o que você tem que fazer, cara. Curtir o dinheiro que você ganhou, que é muito menos do que companheiros seus que fizeram nada. Mas para a realidade do mundo em que vivemos hoje, é uma bela carreira, uma bela vida que você tem a oportunidade de usufruir e ficar muito bem. Vou torcer por você, cara, porque você representou o Santos, esse Santos. Esse Santos de hoje não é o Santos que eu conheci. Mas em momentos de dificuldade é que aparecem os heróis improváveis. E muitas vezes o herói improvável
Não é o cara mais habilidoso, o cara mais técnico, o cara mais decisivo. Muitas vezes é o cara mais esforçado. É o cara que faz a gente se representar. Você ontem, mais uma vez, representou, cara. Na hora que sai o gol do Schmidt que você vira, eu vi na sua cara o que você quis dizer. Acabou. E foi com passe meu. E chega disso aqui. E chega mesmo, cara. Você não merece ser tratado da maneira como você foi. Eu tenho certeza que se você tivesse apresentado o mesmo futebol e a mesma entrega para um clube com outro tipo de cultura, e eu não estou aqui para dizer que a cultura do Santos está errada. Não, a cultura do Santos se moldou através da sua história e a gente tem que ter orgulho de ter tido craques nessa posição ou em outras. E eu espero que a gente ainda veja craques nessa posição ou em outra. Mas há clubes que valorizam muito mais o que você tem para entregar, como raça, como vontade, como espírito de luta. O Santos é um clube que valoriza muito mais a parte técnica, porque a sua história foi moldada em cima de gênios. E é parte do porquê que a gente ama esse clube. Então foi um clube difícil para você, mas um clube que com tudo em tudo, os torcedores, não posso falar de novo pelos torcedores, mas eu, como torcedor, e sei que tem muita gente que pensa assim também, vai te respeitar. Você merece todo o meu respeito. Absolutamente todo o meu respeito. Você me representou dentro de campo com todas as suas falhas. Ah, mas Rodolfo, você criticou, pediu a saída do Guilherme para ir para o banco. Várias vezes critiquei e vou criticar todos. Critiquei até o Neymar. Quem dirá o Guilherme? Vou criticar, se jogar mal, vou criticar todo mundo. E se jogar bem, vou elogiar. Elogiei até o presidente do clube. Talvez tenha sido o cara que mais criticou o presidente do clube nesse ano. Eu sou uma pessoa que eu tento, isso eu aprendi com meu avô falecido. Tento ser justo. Nem sempre serei. Nem sempre serei. A justiça, mesmo quem é justo 100% é Deus. Eu não sou, mas eu tento ser. É onde eu tento mirar. E precisa alguém falar, fazer justiça ao que você foi para esse clube. Eu não sei se esse vídeo vai chegar para você, mas se chegar, cara, um beijo em você e na sua família. E muito obrigado por vestir essa camisa com o que você tinha para dar e dar além do que você tinha. Pelo espírito que você demonstrou ao vestir essa camisa. E muita sorte de agora em diante. Muita sorte. Eu sempre, quando eu lembrar de você, vou obviamente lembrar de um Santos num momento muito difícil. Mas vou lembrar, o Guilherme segurou a bronca. Na hora H, ele estava lá e com toda a dificuldade dele, porque talento, irmão, eu também não sou o melhor no que eu faço. Eu não sou o Neymar do jornalismo. A gente vai com o que a gente tem. Eu tô aqui e dou o que eu tenho. Ninguém tem culpa de não ser Neymar, de não ser Pelé, de não ser Robinho. Mas com o que você tinha, que foi motivo para você ser orgulho da sua família e se tornar um jogador de futebol profissional, que é sonho de muitos e que não acontece na vida de muita gente, comeu pão que o diabo amassou, teve uma carreira muito complicada até finalmente chegar num grande clube. E por mais que você não tenha caído nas graças do torcedor e não tenha virado ídolo, você sai pela porta da frente e respeitado. Se não por muitos, pelo menos por uma parte deles. E eu posso te garantir, começando comigo. Começando comigo. Se a gente está hoje na primeira divisão, passa muito pelo toda a sua entrega que você fez dentro de campo. Se alguém duvida, vai só olhar os números. Obrigado, Guilherme. E ótima sorte. Tamo junto, meu compadre. É nóis.